Fala, turma! É um prazer tê-los aqui para mais uma das nossas videoaulas e na nossa aula de hoje nós vamos continuar aprendendo sobre o sistema de numeração decimal. Na aula de hoje nós vamos ver o que é o valor absoluto de um número e também vamos ver o que é valor relativo, que nós também podemos falar valor de posição ou posicional. E turma, tudo isso é bem simples. Eu quero que vocês observem o número que está na tela. Aqui nós temos o número 35. Esse número é formado por dois algarismos. Nós temos o algarismo 3 e também nós temos o algarismo 5. E cada um desses algarismos que formam esse número possuem um valor absoluto e também um valor relativo ou posicional. E o valor absoluto de um número é o valor do número independentemente da posição em que ele se encontra. Ou seja, é o valor do número em si, o valor próprio de cada número. Então, começando pelas unidades, nós temos aqui o algarismo 5. E o valor absoluto do algarismo 5 é o próprio 5, pois esse é o valor dele independentemente da posição em que ele se encontra. E o valor absoluto do número 3, que se encontra na ordem das dezenas, é o próprio 3, pois é o valor dele independentemente da posição em que ele se encontra. É o valor dele em si. Agora nós vamos ver os valores relativos ou posicionais desses mesmos números. E valor relativo ou posicional é o valor do algarismo dependendo da posição onde ele se encontra. Vamos ver, a começar pelas unidades, o número 5. O número 5 tem como valor relativo o próprio 5, pois ele se encontra na ordem das unidades e, portanto, ele tem ali 5 unidades. Ah, professor, então quer dizer que não vai ter diferença? Nada disso. Vai ter diferença sim. Nós só não vamos ter diferença nessa primeira ordem, na ordem das unidades. Mas a partir da próxima ordem, as das dezenas, nós já teremos diferença. Vamos ver então o próximo número, que é o número 3. Esse número 3 tem como valor relativo o número 30, pois o valor relativo do número é o valor dele dependendo da sua posição. E se nós observarmos, o número 3 se encontra na ordem das dezenas. Portanto, ele tem ali como valor 3 dezenas, que é igual a 30. Então, esse é o seu valor relativo. Agora, vamos ver alguns outros números e identificar os valores absoluto e também os valores relativos. O nosso próximo número é o número 247. Vamos primeiro identificar os seus valores absolutos. E é muito simples, né, turma? O valor absoluto do algarismo 7, que se encontra na ordem das unidades, é 7, pois é o seu valor independentemente da sua posição. O valor absoluto do algarismo 4, que se encontra na ordem das dezenas, é o próprio 4, pois é o seu valor independentemente da sua posição, é o seu valor em si. E por fim, o algarismo 2, que se encontra na ordem das centenas, tem como valor absoluto o próprio 2, pois, mais uma vez, é o seu valor independentemente da sua posição dentro do número. Muito bem, agora vamos ver os valores relativos desses mesmos algarismos, começando pelo número 7, que se encontra na ordem das unidades. O valor relativo ou posicional do algarismo 7 é 7 unidades, pois unidades é a ordem em que ele se encontra, portanto, é igual o seu valor absoluto. Agora vamos ver o próximo número, que é o número 4. O valor relativo ou posicional do algarismo 4 é 40, pois ele se encontra ali na ordem das dezenas e, portanto, o seu valor relativo ou posicional depende da posição em que ele se encontra. Portanto, 4 dezenas é igual a 40, e esse é o seu valor posicional. E por fim, nós temos ali o algarismo 2, que se encontra na ordem das centenas e tem como valor relativo
ou posicional 200, pois a sua posição dentro desse número é na ordem das centenas e 2 centenas é igual a 200. Então é isso, turma. Como vocês puderam ver, valor absoluto e relativo dos números é bem facinho, é bem molezinha. E a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Nos vemos na próxima aula. Desejo a todos vocês bons estudos e até lá!